Reinaldo Bonfim da Paz, médico infectologista da Associação Saúde da Família. Nós estamos fazendo esse vídeo para ajudar as pessoas e suas famílias para entender um pouco o que é que acontece durante essa pandemia do coronavírus. A primeira coisa que eu queria esclarecer é que a maneira mais comum da pessoa se contaminar com o vírus, o coronavírus, é pegar esse vírus de uma pessoa contaminada. Então preste atenção, a pessoa tem que estar com sintoma, ela tem que estar com tosse, ela tem que estar com espirro e ela tem que estar com aqueles sintomas relacionados à gripe. Nesse momento em que ela tosse, ou que ela espirra, ou que ela assoa o nariz, ela produz gotículas que se propagam pelo ar. E é por isso que vocês ouviram dizer que se a gente guarda a distância de 1,5 metro a 2 metros da pessoa gripada, a gente está se protegendo, porque essas gotículas, a tendência é não alcançar quando a gente está a essa distância da outra pessoa. Então essa é a primeira maneira. A outra é, mesmo que a gente esteja distante, a pessoa, quando ela emite essas gotículas elas têm uma tendência a cair no ambiente onde ela está. Se isso for sobre a mesa, sobre o computador, sobre algum objeto que ali esteja, essas gotinhas vão cair sobre a mesa e a gente sabe hoje que elas podem ficar ali com o vírus em cima desse material contaminado por cerca de 24, 48, 72 horas. Então até 72 horas a gente pode ter aquele local onde a pessoa jogou aquelas gotículas, o material onde ela caiu em cima pode estar contaminado. Ok? E a terceira forma da pessoa se contaminar é quando aquela que está gripada e ela tosse, ela limpa o nariz ou ela espirra e ela não se protege. Ela põe a mão e a mão dela fica suja. E o que é que ela faz? Ao sair dali, todos os objetos onde ela tocar, ela também vai contaminar esses objetos com todos os vírus que estão na mão dela. Então veja, em resumo, gotículas que migram através do ar e que podem contaminar se você estiver muito perto, gotículas que caíram sobre a mesa ou objetos próximos da pessoa que está gripada e objetos em que essa pessoa gripada tocou depois que ela espirrou, suou o nariz ou tossiu. Então, como é que a gente se previne agora, já que a gente conhece de que maneira esse vírus pode ser transmitido da pessoa gripada? Primeira maneira, eu já falei, se é através de gotículas, através do ar, guardar a distância de 1,5 metro a 2 da pessoa que está com sintomas de gripe. A segunda maneira, uma vez que aquelas gotículas caíram sobre os objetos, esse ambiente onde a pessoa esteve, ele tem que ser higienizado. De preferência, se tiver condições, luva descartável, e esse ambiente precisa ser limpo com álcool ou então com água e sabão mesmo. Depois jogar a luva fora. Então a gente precisa ter a higiene do meio ambiente onde essa pessoa eventualmente jogou algumas gotículas de quando ela falou ou quando ela espirrou ou quando ela tossiu. E a terceira maneira que a gente tem é limpar todos aqueles objetos onde eventualmente aquela pessoa gripada pegou, seja a maçaneta da porta, seja um copo, qualquer ambiente que ela tocou, esse material pode estar contaminado. Então o ideal é que esse material também seja lavado e limpo. Mas depois que a gente faz isso, a gente tem que fazer a limpeza das nossas mãos. E aqui vale a sua atenção. A forma mais simples da gente adquirir uma doença é através das nossas mãos sujas. A grande parte das doenças respiratórias, ou mesmo doenças que a gente adquire que não sejam respiratórias, as mãos da gente é um veículo importante de contaminação que a gente traz para o nosso corpo. Então aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Tem duas coisas que a gente não deve fazer quando a gente tem a nossa mão suja. A primeira delas é tocar o nosso rosto. Evite tocar o seu rosto. Evitar tocar o rosto, isso vale inclusive para aquelas pessoas que acham que colocando máscara, elas estão se protegendo de gotas que estão no meio ambiente. Como a gente não tem hábito de usar máscaras, se você coloca uma máscara para se proteger do meio ambiente, toda vez que você está com aquele objeto no rosto, a sua tendência é colocar mais vezes a mão no rosto, ou para ajeitar, ou para coçar, ou fazer algum desses movimentos. Então vale aqui a dica.
Quem tem que usar máscara é a pessoa que está tossindo, espirrando e colocando gotículas, aquela pessoa doente que está colocando gotículas no ar ambiente. Para nós que não estamos com sintomas, tem que evitar o uso de máscara, porque ao contrário, ela vai fazer com que você toque mais vezes no seu rosto. Gripe e resfriado, as duas doenças, elas são causadas por vírus. Nem sempre é muito fácil distinguir entre gripe e resfriado, porque muitas pessoas, quando ficam gripadas, ela tem aquilo que a gente chama de gripe leve. Ela nem sempre tem uma gripe que ela complica com os sintomas principais da gripe, e que eu vou falar quais são para vocês. Mas, fundamentalmente, o resfriado é aquele que ele pega basicamente as vias aéreas superiores. O que são vias aéreas superiores? Principalmente o nariz. Fica aquela coriza, geralmente clara, o nariz entope. A febre que a gente tem, uma febre no início da doença, ela é o que a gente chama de febrícula. Ela habitualmente não passa de 37, 37,5 graus e o resfriado, ele não costuma dar aquela tosse com cansaço no corpo, dor de cabeça e evoluir para febre alta. Então, basicamente é isso. O resfriado ele é leve, ele dá uma coriza nasal, o escorrimento no nariz e o nariz fica entupido. A febre pode ser baixa, mas ele não compromete o nosso estado geral. Geralmente a gente se sente satisfatório com o resfriado e isso a gente vai 2, 3, 4, 5 dias. A gripe não. A gripe, ela geralmente começa leve, pode começar leve como resfriado e evolui geralmente com a febre alta. A febre da gripe é alta, ela vem acompanhada de sintomas gerais. Lembre que eu falei que no resfriado, se o sintoma é mais nas vias aéreas superiores, na gripe não. A gente tem dor de garganta, dor de cabeça, o corpo dói muito e a pessoa tosse com muita frequência. A tosse, a dor de garganta, o comprometimento do estado geral e a febre alta é o que basicamente sugere que a pessoa está com gripe naquele momento. Aí você diz, e quando é que eu sei que eu tenho que procurar o médico porque eu posso estar com a possibilidade do coronavírus? Agora, que não só aquelas pessoas que viajaram para o exterior podem estar com o corona, a gente tem a transmissão local, realmente fica muito difícil saber. Mas tem uma coisa que chama atenção e que é um alerta para a gente procurar o hospital, a falta de ar. Quando você sentir dificuldade para puxar o ar, sentir que não está respirando bem, o seu estado geral ele não está melhorando. A dor de garganta persiste, a febre persiste, aí é hora de procurar o médico para ser avaliado. Então, fundamentalmente, quando eu devo procurar o hospital? Na hora que eu estiver sentindo que eu estou com falta de ar e que eu estou com a febre alta e persistente. Aí é preciso uma avaliação médica. Eu falei para vocês que em tempos de epidemia de coronavírus, a higienização, a limpeza das mãos é uma coisa fundamental. Então eu queria mostrar para vocês a técnica correta da gente fazer essa limpeza das mãos. E outra coisa, em tempo de epidemia de coronavírus, nem pensar em economizar água ou sabão. Então preste atenção, é um passo a passo, são 6 passos e eu vou contar aqui para vocês. Então prestem atenção. Abri a torneira, molhei as minhas mãos e coloquei sabão à vontade. Passo número 1, palma das mãos. Eu estou esfregando as palmas das minhas mãos. Passo número 2, o verso das mãos. Eu estou limpando o verso das minhas 2 mãos. Passo número 3, limpeza e higienização entre os dedos. Passo número 4, eu vou limpar aqui as unhas. Veja que eu estou limpando a unha de baixo e a unha de cima. Passo número 5, a polpa do meu dedo e o centro da minha mão. Eu estou limpando o centro da mão e ao mesmo tempo a polpa do meu dedo. Passo número 5, eu vou limpar os polegares. Veja que até agora eles não foram higienizados. E o passo número 6, o punho, de um lado e do outro. Coloco embaixo da torneira, água à vontade. Vocês devem ter notado que eu não voltei com sabão e fechei a torneira. Não é necessário. Fechou aqui, eu vou fechar a torneira e vou enxugar as minhas mãos.